Olá a todos! Hoje nós vamos comentar sobre um dos temas mais interessantes e apaixonantes do estudo da Era Viking, que é o tema da guerra, a Guerra Viking. Principalmente porque grande parte das pessoas na mídia faz uma ideia muito equivocada do que foi, do que foram os métodos de guerra empregados pelos vikings, né? Geralmente se tem uma visão muito barbárica, um bando de pessoas sanguinolentas, bestiais, né, que vão de forma desordenada, dentro desse grande escopo de uma visão barbárica mesmo da guerra. Bom, é, nós vamos comentar basicamente três obras sobre história da Guerra Viking. A primeira é o manual introdutório Norse Warfare, da Martina Sprague. Uma obra introdutória, é uma obra manual, onde ela vai esclarecer de forma bem didática os principais elementos constituintes da guerra na Era Viking, primeiro com algumas questões temáticas, né? Construção de navios, armamentos, organização militar, algumas áreas específicas da área nórdica, e depois vai se concentrar em algumas personalidades, algumas figuras guerreiras que se destacaram na história da Guerra Viking. É uma obra, então, que eu recomendo, mas ela possui algumas limitações, né? Que, no caso, ela emprega basicamente as sagas islandesas como fonte. Uma outra obra bem mais completa é The Viking Art of War, do Perry Griffith. É um historiador especializado em história militar, um historiador inglês, onde em seu livro ele vai empregar várias fontes primárias para o estudo da Guerra Viking. Não só as sagas islandesas, mas também crônicas históricas, relatos em latim, em saxão, inglês antigo. Ele possui também uma organização bem mais detalhada e mais complexa da análise da Guerra Viking, e principalmente o capítulo de estratégia é o capítulo que mais me chamou a atenção, que realmente é onde mostra toda a organização, o controle, a efetiva logística que os vikings empregavam para fazer o ataque, as suas maneiras de fazerem a guerra. É muito interessante. Aqui nós vemos um pequeno gráfico do livro que mostra que até mesmo um simples ataque a um mosteiro exigia uma alta estratégia, uma organização por parte dos atacantes. Então, para vocês terem uma ideia como a coisa era, ela exigia uma certa complexidade. Então, é um livro também que eu recomendo muito. E o outro livro é escrito por dois noruegueses, mais recente, Vikings at War, do dois escritores noruegueses, Kim Jardar e Vegard Vik. Eles são professores da Universidade de Oslo, um é historiador e o outro é arqueólogo. Então a obra ela é muito interessante porque, além de ser uma das sistematizações mais completas do tema da Guerra Viking, eles vão muito além das fontes escritas. Eles também trabalham muito com fontes arqueológicas, com cultura material da guerra. Então isso deixa a pesquisa muito mais completa. E o livro também ele é muito interessante porque ele tem uma visualidade muito boa, ele é muito completo, possui diagramas, infográficos, fotografias, impresso em papel couché, então dá uma grande resolução de imagem, é muito legal. Por exemplo, aqui um diagrama onde é exemplificado o sistema de ataque de falange cabeça de porco, que era um dos métodos de ataque mais comum na Era Viking,
né? Vocês podem ver que ele é bem detalhado, mostra então como a falange se dirigia a um ponto de ataque, né? Ele conseguia penetrar e causar então avarias no campo inimigo. Então esse tipo de visualidade é muito legal. E principalmente para quem estuda a história da guerra, é muito importante geografia, né? Os pontos, os principais sítios de batalha, as formações, os deslocamentos. Então é muito importante a visualidade geográfica. E o livro é muito rico em mapas completos, com muitos pontos e localizações. Isso enriquece a obra, então facilita essa questão de você estudar as movimentações das tropas, as principais batalhas. Isso é muito interessante, ajuda muito. E outro ponto alto do livro também são as ilustrações do norueguês Anders Rie. Ele é um artista muito bom, e ele trabalha dentro de um padrão que já é muito conhecido, principalmente da editora Osprey. Para quem gosta de história militar, são ilustrações muito interessantes. Então, vou mostrar aqui algumas. Aqui é um viking norueguês, né? Então, ele reproduz baseado na cultura material, nas indumentárias da época, que se conhece. Uma outra ilustração dele é também do norueguês, só que uma liderança norueguesa com armamento mais pesado, portando loriga, cota de malha, machados, elmos. Então, possuía o equipamento mais pesado, né? Isso aqui é uma datação do século X, uma liderança norueguesa do século X. Então, vocês podem ver que também é uma variabilidade regional, uma variação regional de indumentária e um pouco também do armamento. Aqui é um nórdico da ilha de Man. Vocês podem ver que os trajes são mais simples, né? O equipamento é bem mais simples. Aqui uma ilustração da Dinamarca do século X, o aristocrata que foi enterrado em Mammen, na Jutlândia, que faz a reconstituição, portando o machado de Mammen, que inclusive tem um vídeo aqui no canal do Neve, onde eu analiso com mais detalhes esse machado, né? Lembrando que isso aqui é um guerreiro da aristocracia, né? Alta aristocracia. E aqui a ilustração de um dinamarquês do início da era Viking, para contrastar com o anterior, mostrando como tudo era muito mais simples. Ele não porta alguns dos modelos clássicos de espada da era Viking, é uma sax longa, porque no início da era Viking os guerreiros eram muito influenciados pelos francos, né? Então, influência continental. Vocês podem ver que está bem longe daquele visual que a gente conhece dos vikings. Então é impressionante como há uma variação cronológica de indumentários, equipamentos, né? Então, o estudar a guerra na era viking tem todas essas peculiaridades. Aqui um guerreiro da era de Birka, na Suécia, vocês podem perceber, século X, como há uma influência oriental no tipo de calça, adereços para os elmos, a armadura é uma armadura de placas. Então, apesar de ter alguns padrões semelhantes nessa época, como por exemplo para espadas, no geral o visual já é também bem modificado. Então, essas foram algumas dicas, né, de algumas obras que tratam do tema da história da guerra. Na descrição do vídeo nós fazemos um detalhamento dessa bibliografia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Muito obrigado.